governo federal sofreu uma derrota muito dura nessa portaria da Receita Federal aí, que teve que voltar atrás, né? E aumentar o escopo do monitoramento das transações dos cidadãos, inclusive PIX em diversas instituições, teve que voltar atrás. Só que depois de uma derrota, pelo menos a derrota pode ser um momento da pessoa, do grupo, de repensar, de tirar uma lição daquilo, de aprender e ficar mais forte para o futuro. Neste momento, pelo que eu tenho visto de vozes, seja do governo, seja de apoiadores, de influenciadores do governo, é que eles estão tirando a pior lição possível, uma lição que só vai piorar a vida deles se eles realmente levarem isso a sério. A lição é: perdemos essa batalha? Então, tá vendo? Temos que regular urgentemente as redes sociais. As fake news ganharam. E se a gente deixar que as fake news prosperem, daí que a gente não tem mais nenhuma chance. Portanto, a principal prioridade agora é a regulação das redes sociais. Eu vi até gente falando que foi uma coisa intencional da Meta, né? Que a empresa do Zuckerberg foi lá e ajudou o videozinho do Nicolas Ferreira de propósito, como uma retaliação ao governo Lula, enfim, começando uma guerra, né? Evidência nenhuma, pelo contrário, né? Tava todo mundo no Brasil falando sobre o tema e chega um vídeo duro, bombástico. É óbvio que o negócio viraliza, né? Inclusive até a minha fala, eu que não sou um cara de viralizar muito, estou com um vídeo razoavelmente viralizando aí, discutindo essa questão. Será que o Zuckerberg também me ajudou só para enfrentar o governo? Óbvio que não, né? É um tema da onda, se a pessoa pega direito o tema e vai, com uma opinião forte, claro, a pessoa surfa. E outra coisa, né? Fake news, teve fake news nessa discussão? Teve fake news. Qual é a fake news? Que o governo passou uma taxação do Pix. Isso era fake. Só que ao longo dos dias, ele foi o quê? Mais ou menos uma semana de discussão. Eu acho que grande parte das pessoas que participam dessa discussão já tinha percebido que não tem taxação do Pix, né? Não criou-se uma taxa do Pix. Isso aí nunca existiu. E, aliás, o vídeo do Nicolas Ferreira, que foi a peça de maior sucesso disparado dessa questão toda, ele é explícito. No começo do vídeo ele já fala: não tem taxação do Pix, não é sobre isso. Então, sim, teve fake news? Teve. Assim como tem fake news em toda discussão de política pública, quando os deputados estavam discutindo, meses atrás, a venda dos terrenos da Marinha para passarem para a União e ir para donos privados ou para os municípios, o que se disse? Vamos privatizar as praias. Falso, não é verdade. Mas ninguém descabelou e falou: temos que regular as redes para proibir que falem em privatizar as praias. Não. Quando, lá atrás, Bolsonaro defendeu o voto impresso, eu, aliás, sou contra, tá, o voto impresso. Que muita gente dizia: não, porque o voto impresso, o cidadão vai levar o comprovante do voto para casa, com quem ele votou, isso vai acabar com o segredo do voto. Fake, em nenhum momento os defensores do voto impresso defenderam que a pessoa pudesse levar para casa. Estou só dando dois exemplos, tá, gente? Dois exemplos da direita, para mostrar que é universal. Toda política que vai gerar alguma polêmica vai ter fakes no meio, vai ter erros no meio, vai ter mentiras no meio também. Não é isso que explica a oposição ter sido tão bem sucedida como foi agora. Mesmo porque a maioria das pessoas se ligou. E quando a oposição é puramente baseada numa fake, ela é muito frágil, sabe? Porque mais dia, menos dia, se não for em uma semana, em 2 semanas, uma hora as pessoas caem a ficha. Opa, na verdade, não tem taxa nenhuma, é verdade. O Lula fez o Pix na frente da gente no videozinho, não teve taxa nenhuma. Vamos voltar a usar. Quando é puramente mentiroso, é de curta duração o negócio. Pode surfar, pode criar uma onda, mas passa. O problema é que o sucesso da oposição nesse caso não se deveu principalmente, ou pelo menos exclusivamente, a essa fake news da taxa do Pix. Se deveu a outra coisa. Vamos ao vídeo do Nicolas Ferreira. Eu não vou analisar detalhe por detalhe, porque como já morreu o negócio da Receita, eu não acho que faz sentido ficar discutindo em muitos detalhes, mas vamos recapitular. Ele não teve a fake news da taxação. Ele, no máximo, que eu estou vendo as pessoas acusarem ele é de alguns pontos sobre o cálculo do imposto de renda, ele fez errado. Tá bom, mas pode até ser, mas convenhamos, né? O ponto central dele era nítido e claro. Tem gente declarando menos do que a lei exige.
E tudo indica que a intenção do governo é pegar essas pessoas. E quem são essas pessoas? Trabalhadores informais, empreendedores, MEIs, que às vezes não declaram tudo o que ganham. Esse é o ponto. E ao dizer isso, ele tocou o dedo da ferida. Era um vídeo sem fake news, não era um vídeo lá muito estridente, também perto do que o Nicolas já fez, de acusação, de xingamento, tudo. Não era muito estridente, até o tom dele. Não tinha guerra cultural, questões morais, fanatismo, nada disso. Não tinha palhaçada, peruca e outras coisas que ele já fez. Ou seja, por todos esses critérios que a gente aprendeu que, não, esse pessoal da direita só faz sucesso porque mente, porque calunia, porque as guerras culturais, porque faz palhaçada ridícula. Não teve nada disso. E foi, acho que sem dúvida, né, o vídeo de maior sucesso do deputado Nicolas Ferreira até agora. Tem uma outra coisa ali. Qual foi o verdadeiro motivo, o verdadeiro segredo daquele vídeo? É que ele botou o dedo numa coisa que muitas pessoas estão sentindo. Desconfiança com o governo. Desconfiança especialmente quando o assunto é imposto. Isso vem desde quando? A gente lembra bem, né? Desde o caso das blusinhas, das taxas das blusinhas, da Shopee e outras. A discussão começou em 23, se estendeu até 24. Desde ali criou-se a ideia de que, esse governo, no fundo, ele gasta um monte, mas na hora de resolver os problemas, qual que é a única solução na cabeça dele? É arrecadar mais. E arrecadar mais de quem? Dos bilionários? Não, do cidadão comum, que fez sua comprinha em site do exterior, que tem o seu pequeno negócio, mas vive ali numa zona cinzenta, volta e meia na informalidade, não declara tudo, só nega assim um pouco para sobreviver. Eu não estou defendendo, tá, gente? Eu sou contra a sonegação. Mas essa é a percepção. E contra isso, o governo não teve coragem de ser sincero. Ele ensaboou, ele ficava, não, a gente está procurando os grandes sonegadores, os criminosos. Se é só os grandes, por que a linha de corte é 5 mil no mês? No mínimo é estranho, né? Há uma desconfiança com o governo, e o Nicolas tocou nisso. Essa desconfiança é correta? Olha, eu nem sei. Talvez a Receita esteja falando a verdade. O objetivo nem era pegar o pequeno sonegador, realmente eram outras coisas, de crime organizado. Pode até ser. Mas vocês entendem que o que fez o negócio pegar, a acusação pegar, foi essa desconfiança, porque muita gente não confia. Tem alguma base essa desconfiança, ela não saiu porque um dia inventaram uma mentira, não. O governo agiu de maneiras que levam as pessoas a crer que, olha, ele está querendo torcer mais uma moedinha do nosso bolso. Essa desconfiança tem alguma razão de existir. E, portanto, não cabe ficar acusando de fake news. O Boulos falou que entrou na justiça contra o vídeo do Nicolas. Só que o Boulos esqueceu. Cite, Boulos, uma fake news daquele vídeo. Eu também não gosto do deputado Nicolas, tá, gente? Se vocês voltarem nos meus vídeos aí, vocês vão me ver criticando ele duramente no início do governo. Mas a gente tem que lidar com os fatos. O vídeo dele estava certo? Talvez sim, talvez não, mas ele tocou numa percepção real, ele não mentiu. E é válido você desconfiar do governo, não tem nenhuma obrigação da sociedade de, não, temos que defender o governo, temos que acreditar. Se o secretário da Receita falou, não, então quem nega isso é um conspirador. Não, gente, democracia é assim. Democracia tem desconfiança também, tá? E o governo, em última análise, não teve a coragem, ele ficou com medo da acusação do Nicolas. Ele podia dizer, é verdade, gente, quem está sonegando, se prepare, vai ficar mais difícil, a gente vai fechar o cerco. Por quê? Porque o sonegador, ao sonegar, faz o resto da população pagar mais. O governo podia ter mostrado contrapartidas, olha, a gente vai aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para o ano que vem, vai para mais de 3 mil reais, ainda não chegamos nos prometidos 5 mil, mas estamos aumentando, ao contrário dos governos anteriores. Então vai ter menos sonegação, mas a faixa de isenção vai aumentar. Poderia ter 1000 abordagens diferentes, tá? Mas ele ficou com medo de assumir isso, ele ficou com medo de ser encaixado nessa figura do governo que está
querendo arrecadar mais. E, portanto, ele voltou atrás. Portanto, ele abriu um flanco, ele abriu um ponto de vulnerabilidade. E agora, se ele fica falando da fake news, isso é má fé, gente. Quem até agora está dizendo que não, foi tudo porque inventaram a taxa do Pix. Não foi. Prova que não foi? O vídeo do Nicolas negava a taxa do Pix. E ele foi o documento, a peça mais influente de todo esse negócio. Foi esse vídeo dele que levou o governo a recuar, hein? Não tenhamos ilusão disso. Enfim, o governo precisa, acima de tudo, se ele quiser reconstruir essa credibilidade, não é regulando as redes sociais. Pelo contrário, toda vez que por esse problema de credibilidade do governo, e esse é o ponto, hein? Por que algumas teorias contra o governo, ou mesmo algumas fake news, pegam e outras não? Porque elas batem com a percepção das pessoas. Se eu amanhã inventar uma fake news que o Lula quer privatizar tudo, provavelmente não vai pegar. Porque não casa com a percepção que as pessoas têm. Então, essa luta para melhorar a percepção das pessoas, para aumentar a sua credibilidade, ela não passa pela regulação. Ela é piorada pela regulação. Toda vez que alguém da esquerda acha que a solução para esses debates políticos em que ela perde recorrentemente é entrar na justiça, ou é passar uma lei para fazer com que as redes sociais façam o trabalho sujo de tirar os discursos da oposição do ar, ou então submeter o discurso da oposição assim, o discurso da oposição tem que ser de uma correção acadêmica, ele tem que ser técnico, qualquer coisa fora disso, não, é desinformação e tudo. Critérios que nunca são utilizados para o lado do governo. Enquanto ele ficar nisso, ele vai minar a sua credibilidade, ele vai piorar a percepção que as pessoas têm dele, que é um governo acuado e cujo primeiro instinto é autoritário, de limitar o discurso contra. Sim, às vezes o discurso contra é violento, é verdade. Sim, às vezes o discurso contra tem fake news. Infelizmente, isso é uma característica do debate público. E tem gente que faz mais fake news que outros, é verdade. Vamos priorizar os que fazem menos, então. Vamos acusar isso. Mas achar que essa discussão política, governo e oposição, vai ser resolvida nesse nível da judicialização da fake news, por favor. Isso está matando o governo. E outra, escolha suas prioridades. Eu falei da taxa das blusinhas no começo, né, do vídeo. Sabe qual é a previsão desse orçamento que está sendo desenhado para 2025? Quanto vai arrecadar a taxa das blusinhas? 700 milhões de reais. É um nada perto do que o governo precisa. Olha o custo político que o governo teve para fechar aquela brecha. E foram meses de discussão. Não estamos criando um novo imposto. É verdade, não estavam criando um novo imposto, estavam fechando certa brecha de importação. Foram meses. Qual foi o ganho deles? 700 milhões de reais. Isso é nada perto do que o orçamento precisa. Só das emendas individuais dos deputados e senadores, no ano de 24, foram 25 bilhões de reais. E você está lutando para taxar o consumidor comum que comprou o seu produto de baixo valor num site chinês? Tudo bem, tinha um outro lado dessa discussão, que era a proteção do varejo nacional e tudo, mas tá aí interesses de classe, de lobby. Tem que rever as prioridades. O governo tem um problema fiscal real. Muita coisa, muito problema do governo, da comunicação, dessa credibilidade, dos embates políticos, muito segue, no fundo, são ramificações desse problema central. O governo está gastando demais, não está fazendo um esforço fiscal real, e o esforço que ele tem fazendo, sempre ele tenta dar um jeitinho de ir para a arrecadação. E o gasto? Cadê o gasto? Emendas dos deputados. Vamos cobrar esse Congresso? O Congresso precisa entrar na conta. Super salários do funcionalismo precisam entrar na conta. Deve ser uns 5 bilhões por ano isso aí. Gastos do governo precisam subir de acordo com o marco fiscal. Enfim, isso é uma outra discussão, não quero entrar nela aqui. Só para dizer o seguinte, o governo perdeu feio, não foi culpa do Zuckerberg, não foi culpa das fake news, ele perdeu feio por culpa da sua baixa credibilidade com a população, numa medida que era defensável, hein? Redução da sonegação, é gozado que seja tão difícil assim defender. Mas poderia ter tentado, mas ele não teve coragem, porque ele parece estar sempre tentando tirar de um lado,
sem admitir que ele está fazendo. E aí é muito fácil de identificar esse ponto fraco, de acusar e de bater. E o governo sentiu. A gente precisa de um debate público que tenha, sim, melhor qualidade de informação, menos mentiras, menos acusações infundadas. Para isso, a gente precisa cultivar essa liberdade. A gente precisa cultivar esse debate público no qual as pessoas podem aprender, veja, em uma semana, muitos de vocês, eu tenho certeza, de muitos de vocês que estão assistindo, começaram com a dúvida, será que vai ter taxa do Pix? E hoje em dia já sabem que não tem. Todo mundo aprendeu nesse debate, seja quem é contra, seja quem é a favor da portaria, que já morreu. Quanto mais ficarem alimentando esse mito, essa fábula, que são as fake news, são os algoritmos, são os robôs. Que robô, minha gente? Fala com qualquer pessoa que você cruzar na rua, elas estão sabendo desse tema e estão preocupadas com esse tema. Não era robô, não era algoritmo, não era fake news. São as preocupações reais de grande parte do povo brasileiro. E a percepção da população, por mais que você queira, agora que existem as tecnologias para comunicar, você não vai conseguir criminalizar e você não vai conseguir proibir. Você vai ter que lidar com esse novo debate público.